Olá pessoal, meu nome é Luiz Henrique, sou contador e sócio da Quatro Soluções Empresariais. Nosso assunto de hoje, vamos abordar sobre um tema muito interessante no momento, que é a distribuição de lucros. Então, para você que tem empresa, deve ter ouvido falar muitas vezes em distribuição de lucro. Antes de nós falar propriamente dito da distribuição em si, vamos relembrar o que é lucro. Ou seja, o lucro, ele nada mais é do que a diferença entre as receitas e despesas auferidas pela empresa. Um exemplo bem prático, a empresa registrou como receita R$100 mil. Teve escriturado como despesa um valor de R$80 mil. Logo, de uma forma simples, o lucro seria a diferença de R$100 mil menos R$80 mil. Então a empresa teria, nesse exercício, um lucro de R$20 mil. Bom, então a gente sabendo o que é, da onde vem esse lucro, vamos entrar no assunto específico que seria a distribuição desse lucro. Então, a distribuição de lucros, ela nada mais é do que o retorno do investimento realizado pelo sócio. Ou seja, o sócio no momento de abrir uma empresa, ele despende de algum capital, fazendo um investimento, para essa empresa nascer, existir e operar, vamos dizer assim. Essa empresa, ela vai dar um retorno financeiro para esse sócio de algumas formas. Uma dessas formas é em forma de distribuição de lucro. Então, após a apuração desse lucro, esse lucro estaria disponível para ser distribuído. Mas onde é registrado essa apuração? Então, esse lucro, esse resultado positivo que estamos falando, lucro, ele vai ser mencionado na empresa quando o contador finalizar o período abrangido, fizer um encerramento contábil, vamos dizer assim, vai sair o demonstrativo do resultado do período abrangido. Esse demonstrativo do resultado vai evidenciar o valor do lucro que a empresa auferiu. Pronto. Esse lucro, ele pode ser distribuído para os sócios. E como vamos fazer essa distribuição? Existem três formas. A forma mais convencional, ela se dá proporcional à participação do sócio no capital social da empresa. Ou seja, um exemplo bem prático, a empresa tem um capital social registrado no seu contrato social de R$100 mil. O sócio em questão integralizou R$80 mil desse capital. Então ele terá 80% de participação do capital dessa empresa. Quando os sócios definirem quanto desse lucro que a empresa obteve vai ser distribuído, esse sócio que possui 80% terá direito a 80% do lucro que será distribuído. A segunda forma de distribuir esse lucro, ela se dá de forma desproporcional. Então os sócios definem quanto desse lucro a ser distribuído vai ser para cada sócio. Lembrando que isso deve estar mencionado em ata e em contrato social deve estar mencionado a forma de distribuição desse lucro. E a terceira forma de distribuir esse lucro, ela se dá relacionada à receita proporcionada de cada sócio na empresa. Essa é uma forma menos usual, normalmente utilizada, quando utilizada, em prestadores de serviço. Ou seja, do lucro apurado, o sócio ele vai ter a representatividade, o percentual desse lucro, conforme aos negócios que ele fechou nesse período abrangente. De uma forma bem prática, dois sócios têm uma empresa prestadora de serviço e o sócio A, ele trouxe 80 mil negócios para empresas, negócios já realizados. E o sócio B, 20 mil. Fechando então um faturamento, digamos assim, de R$100 mil. Na distribuição desse lucro, o sócio A terá 80% do lucro a distribuir e o sócio B terá direito a 20% desse lucro. Bom, cabe salientar também que esse lucro distribuído, ele deve ser informado no Imposto de Renda Pessoa Física e na DIRF da empresa. Importante mencionar também que a distribuição de lucro, ela é livre da tributação do Imposto de Renda e livre da tributação sobre o INSS. Ou seja, ele entra na declaração do Imposto de Renda no campo de isento. Bom, então toda empresa poderá distribuir lucro caso obtenha lucro? A resposta é não, tá? Porque se a empresa possui débitos em aberto com a União, com o Estado ou com o município, ela está impedida de realizar a distribuição de lucro. Caso infrinja a legislação, acarretará em multa de infração. Bom, pessoal, então esse foi o nosso Momento 4 de hoje. Qualquer dúvida, estaremos à disposição pelos nossos canais de comunicação.